Olá, senhores. Muito prazer. Aniel Vitor aqui, cadista. Esse aqui é um dos primeiros vídeos que eu estou postando no YouTube, então eu estou aprendendo muita coisa. Fixa sobre dente, conceitos em odontologia, detalhes importantes em prótese, para você aplicar nos seus projetos. Pode parecer simples, pode parecer besta, mas tenho certeza que tem detalhes aqui que vai te ajudar não só em fixas, mas também em outros tipos de prótese. Beleza? Eu botei aqui, ó. Você vê o que eu clico no mouse ou escrevo no teclado para ir acompanhando o raciocínio. Beleza? Então seja bem-vindo à arte da previsibilidade. Tá bom? Eu tenho aqui, ó, um caso de uma fixa de 4 elementos. O software é intuitivo, ele pede o lower jaw, o arcado inferior. O meu exocad ele é em inglês, porque eu estou atualmente no período de aprender inglês, fazendo curso, fazendo aula. Então, botei meu celular em inglês, computador em inglês, exocad em inglês. Inclusive, eu recomendo você fazer isso. E agora ele quer o antagonista, ó, carrega o antagonista, que é o superior. Vamos lá. Orientação dos scans, aqui você evita o vermelho, deixa numa vista oclusal, que é essa, oclusal do inferior, e próximo. Agora ele vai pedir para a gente delimitar. Essa delimitação, o software consegue nos ajudar ainda mais. Se você sofre de visão igual eu tenho óculos, mas não uso. O puro deseira. Vem aqui, ó, True Smile, sorriso verdadeiro. E ele tenta simular uma coloração próxima do real. Então aqui você consegue enxergar o bordo do dente. Ó, dente 44. Então é o dente 44. Ah, e para mostrar, eu estou utilizando, ó, essa definição de trabalho. É uma reduzida, mas é assim que eu faço. Você pode ter outro método, outro jeito de fazer, não tem problema. Se funciona, não tem por que mudar. Então, 44 é uma coroa sobre dente, 47 é uma coroa sobre dente e 46 e 45 são pontos anatômicos. O material, entre aspas, indifere, mas você não precisa se preocupar. Então, vamos lá. Vou delimitar a margem. Veja, aqui no do meu preparo é bem aqui em cima. É bem evidente isso. Dá um Ctrl B, você consegue ver, ó. A quina do meu preparo não é aqui embaixo, ela é aqui em cima, ó. Essa gengiva, ela está retraída, ela está simulando uma bipração, vamos assim dizer. Você pode... Daniel, qual é o certo? Eu delimito lá embaixo ou em cima? Pergunta de quem te mandou o trabalho. Porque ele pode muito bem falar, ó, passa lá embaixo. Ou ele pode muito bem falar, ó, passa aqui em cima. É ele que vai dizer. Só que beleza, não tem informação? Passa um pouquinho da quina. Passa um pouquinho da quina. Eu vou estar mostrando uma imagem aí que mostra justamente isso. Na maioria das vezes, o ceramista, quando ele vê uma margem passando um pouquinho do bordo, ele sela com uma borracha. Ele sela com uma borracha. E aí fica bem bacana, morrendo em zero. Sabe? Então nós vamos passar um pouco da quina. Ah, Aniel, então quer dizer que é assim que eu tenho que fazer faceta? Então é assim que eu tenho que fazer todas as coroas? Não, óbvio que não. É empirismo, é baseado na sua experiência ali, laboratorial, baseado no que o ceramista ou o laboratório, o dentista que te manda o trabalho. Essas informações ele que tem que te passar. Tudo bem? Então, ó, vamos lá, ó, continua delimitando. Deixa eu desativar aqui a lamparina. Ctrl B, se desativa a lamparina, tá bom? Vem aqui e vem aqui, ó. Fechou, deu 2 cliques no final e dá um next. Segue. Agora ele vai pedir pra gente delimitar o próximo dente, que é o 47. Mesma coisa, ó. Você vê claramente a quina do preparo, ó. Veja, aqui embaixo ou aqui em cima. O ideal é perguntar. Só que imagina, poxa, é só uma fixa, você está com um fluxo de trabalho muito grande e tudo mais, trabalha na média entre eles. Passa um pouquinho do preparo. Qualquer coisa, o ceramista vai selar esse bordo na mão, na borracha. E também isso não vai atrapalhar o eixo de inserção, que nós vamos ver a seguir aqui no trabalho. Delimita, delimita, delimita. Vamos lá. Talvez o vídeo fique longo, não pretendo pular ele e tudo mais, para você acompanhar o passo a passo. Você segue. Agora,
Ele está me dando, veja, ele está me dando, esse movimento que eu estou fazendo é o mouse 3D, tá bom? Não é o cursor. Ele está me dando o eixo de inserção baseado nos 2 dentes. Se eu clicar aqui e desativar, ó, desativa. Ó, aqui, ó. Inserção direcionada para ponte. Desativa a ponte e agora ele vai ver o eixo de inserção, o eixo de encaixe. Inserção, inserir, encaixar. Então, se eu desativo para pontes, ele me dá só um unitário. Eu clico no 40 e... Eu desativo o 44, por exemplo, então clico para ver só o 47 e tudo mais. Só que é uma fixa. É uma fixa, está unido, ele vai descer junto. Então a gente marca essa opção que ele vai nos dar um direcionamento da fixa descendo uniforme, toda ela. Então você marcou e você procura uma vista em que evita o vermelho. Esse vermelho é o que indica para você onde tem retenção. E agora que um detalhe importante. Se esse vermelho, se essa retenção está dentro da sua margem verde, dessa margem de delimitação verde, não é um problema. Porque a retenção está dentro da delimitação. Por sua vez, se ela está dentro da delimitação, consegue imaginar? O que vai preencher a retenção que está dentro da minha delimitação? O espaço interno da coroa, a cimentação, e etc. Ruim é quando esse vermelho está para fora, ó, saiu do verde. Ó, tem vermelho, mas está dentro do verde. Então tá ok. O espaço interno de cimentação vai compensar essa retenção. Então não tem problema. Vai encaixar super tranquilo. Ó, tem retenção, tá em vermelho, mas está dentro da minha limitação. Então essa vista aqui é a vista do encaixe da peça. Ela tá top. Então, ó, eu atualizo a vista. Pronto. Essa é a vista de como vai encaixar a peça. Beleza? E a gente dá um próximo. Agora, ele vai pedir para a gente colocar parâmetros internos. Veja como é a mordida desse paciente. Nós podemos trabalhar em 2 vistas. Ou na vista, pegando a relação maxilocraniana. Essa relação existe, joga no Google. A nossa maxila é presa ao nosso crânio. Então, se a minha maxila está assim, meu crânio também está assim. Se a minha maxila está assim, meu crânio também está assim. Diferente da nossa mandíbula, que se mexe. Então, o meu crânio pode estar reto, mas a minha mandíbula ela pode estar para a minha esquerda. Então, o meu crânio pode estar reto, a minha maxila pode estar reta, mas a minha mandíbula para a direita, para frente, para trás. Então, em alguns trabalhos, nós não nos baseamos pela relação mandibular. Nós nos baseamos pela relação maxilocraniana. Só que aí que está. Nessa relação maxilocraniana, que eu consigo visualizar o sorriso, olha como é o inferior. O inferior está dobrado. O inferior ele está caído. O 4º quadrante sobe demais e o 3º quadrante desce demais. Consegue ver isso? Então, como nós estamos fazendo uma fixa posterior e posterior está inteiramente atrelado ao equilíbrio oclusal, por quê? Porque existe a mesa oclusal dos posteriores, nós vamos trabalhar numa vista onde a gente consegue visualizar bem a curva de Wilson e a curva de Spee. Então, beleza, é isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar nos baseando no equilíbrio oclusal. Olha como é os dentes desse paciente. Você vai querer deixar bonito? Vai ter, obviamente, tem que deixar bonito, né? Tem que deixar apresentável. Mas você não pode aqui fazer uma super peça, sendo que é evidente que ele tem aqui ó, um monte de faceta de resina, que a moldagem está repuxada, etc, etc. Então, ó, deixa numa vista assim, curva de Wilson, vou estar mostrando aí na edição, curva de Wilson, beleza? Salva uma vista, ó, Ctrl F1, ou então clica aqui, ó, adicionar vista personalizada. O atalho da grade é Ctrl Shift R, você está vendo aí utilizando, ó. E o atalho que eu uso muito, que nós vamos usar, é o Ctrl Shift C, que é a vista transversal, ou simplesmente clicar aqui. Como você pode perceber, eu uso muito, muito, muito mesmo os atalhos do Exocad, muito, muito. Ó, minha maxila fica torta. Limitação no caso. A boca do paciente é torta. Não tem o que fazer. Então, se não tem o que fazer, eu vou trabalhar em função. Vou trabalhar em equilíbrio oclusal. E o equilíbrio oclusal se dá. Um dos princípios do equilíbrio oclusal é as curvas da mandíbula. Curva de Spee, curva de Wilson. Então, vamos lá. Parâmetro interno da coroa. Isso aqui é puro empirismo. Pura experiência laboratorial. Não existe parâmetro certo e nem parâmetro errado. Não existe. Quem vai te dizer esses parâmetros aqui é o laboratório.
Quem vai te dizer os parâmetros aqui é a pessoa que te mandou o trabalho. Se ela não tem parâmetros para te mandar, você vai usar a média. Você vai usar a média. É todo dentista, senhoras e senhores, que usa 0,07 milímetros de cimento ali? Você está dizendo que todo dentista da Terra, quando ele vai cimentar, ele pega ali a espátula e vem miraculosamente em todo 0,7 material de cimento? Não. Então você usa uma média. A média que eu, Aniel, uso numa fixa, por exemplo, é 0,07 e 0,3. Mas aí você pode usar isso e ficar retentivo, ficar apertado, ficar folgado. Pode acontecer milhões de coisas. Por quê? Porque são estilos diferentes de trabalhar. São máquinas diferentes que podem fresar ou imprimir essa peça. Essa moldagem pode estar repuxada, expandiu ou retraiu o preparo. Olha o tanto de coisa que pode acontecer. Então, dica: pergunte os parâmetros internos. Amigo, tô aqui fazendo um trabalho, você me mandou aqui, você tem aí parâmetros internos para eu utilizar? Porque muito provavelmente o laboratório ele já está acostumado a uma espessura de bordo, a uma espessura de margem, a um espaço interno, ele já está acostumado, então falou, ele vai te mandar um print, usa isso aqui, E você usa, porque é o que ele fresa lá, é o que a máquina dele melhor se comporta esculpindo aquela peça, verdade? Mas se ele falar, não tem aqui não, usa o seu, printa essa mensagem, que se der errado, você falou, você mandou usar o meu, não é culpa minha. Não é culpa minha. Então, aqui é puro empirismo. Eu vou deixar bem aleatório mesmo aqui, puro empirismo, tá bom? Não é isso aqui, puro empirismo. E esse aqui a gente pode ver em outro vídeo. Se eu começar a falar disso aqui, vai demorar demais. Mas envolve a máquina, envolve o jeito que ela vai ser confeccionada, tá bom? E a gente pode seguir. Beleza. Eu já posso tirar do TrueSmile, peço o computador. Eu já posso vir para o modo Expert, sair do modo Assistente. Eu já posso transformar todos os meus dentes em pôntico, e isso só é possível, isso só está acontecendo porque eu subi como coroa anatômica, tá bom? Ou seja, se eu transformei todos os dentes em pôntico, é porque eu vou unir eles, não mais adaptando ao preparo. Adaptar ao preparo sumiu. Eu vou unir eles gerando enceramento virtual, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vem, eu te aconselho a reduzir a espessura para o mínimo, tá bom? Para não te atrapalhar. Nós vamos falar de espessura, tá bom? Esses toques que você vê colorido é o tanto que ele está transpassando o antagonista, muito. Agora chega a parte do nosso posicionamento dentário. Lembre-se, é uma fixa reduzida. Fixa reduzida. Nós vamos reduzir porque posteriormente vai ser aplicado cerâmica. Ou seja, nós vamos fazer uma fixa reduzida que ela vai ser fundida em metal e depois, sobre esse metal, vai ser aplicado cerâmica, tá bom? Então vamos lá, botão direito, corrigir o posicionamento do dente. Aqui, dica. Você tá... você vem no modo chain, que é no modo todos, e direciona. Preste atenção nos preparos, preste atenção nos intervalos proximais, tá bom? Veja, está topo quase cruzado. Isso não é interessante. Dá um Shift A para transparecer o antagonista e vem cobrindo para cá. Nossa, Aniel, mas está saindo da curva. Limitação do caso. Eu não posso deixar numa curva linda, perfeita, sendo que vai ficar topo. Eu vou estar atrapalhando a ceramista que vai botar cerâmica aqui. Você entende isso? Eu tenho que seguir curva da boca dentro da delimitação. E para você entender esse posicionamento posterior comparado ao seu antagonista, quer seja você fazendo peças superiores em relação ao inferior, quer seja você fazendo peças inferiores em relação ao superior, você precisa entender sobre a intercuspidação. Você precisa entender sobre o posicionamento oclusal. Você precisa entender sobre os toques, onde a ponta de cúspide chega no fundo de fossa, qual crista toca em qual cúspide, etc, etc. Entende isso? Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, eu te aconselho a me seguir no Instagram. Lá eu sempre posto conteúdo sobre oclusão. Lá é o nosso conteúdo principal lá é oclusão. Beleza, vem aqui no avançado, Vem aqui, aperta o Shift. Você pode estar vendo que eu estou clicando ali no canto, tá bom? Olha o meu dente vai de no outro. Não posso, Diminuo. Bem, veja como já existe um preparo aqui para encaixar o dente. Shift para baixo, encaixo. Shift para baixo, encaixo. Como você pode perceber, eu estou usando a biblioteca genérica. A biblioteca que você estiver usando para fazer uma fixa, ela meio que independe, meio que não importa, porque não é esse o desenho final que nós vamos entregar. Nós vamos entregar uma reduzida disso aqui. Entende?
Então, ó, um outro detalhe que você pode usar, ó, é combar as ferramentas. Essa ferramenta aqui não deixa eu diminuir menos que a espessura mínima, ó. Não deixa, ó. E essa ferramenta aqui não deixa eu tocar no antagonista. Então, se eu uso as duas simultaneamente, estou combando elas. Então, ó, ele tanto vai respeitar a espessura mínima, quanto não vai tocar no antagonista. Isso é muito bom. Então, você pode usar elas para posicionar. Então, você vem aqui, ó, preenche. Eu uso muito mesmo essa ferramenta de forma livre, demais, demais, demais. Você vem puxando, ó. Ó, você viu? Tava atravessando tudo, não tá tocando mais, eu tá respeitando. Nasceu um cotoco aqui, tu se molar, fazer assim mesmo. A gente tem que tentar intercuspidar. Daniel, muito volumoso na lingual, vai atrapalhar o paciente. Realmente, então, ó, diminui o volume, diminui a mesa oclusal, diminui aqui, volta pra cá, preenche aqui. Ó, toca aqui, viu? Já sumiu. Já mira a ponta de cúspide por fundo de fossa. Ó, já preenche ali o... Esse aqui é um caso real, tá bom? Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou enviar para a cliente aprovar. Ó, esses espaços internos aqui, ó, nós precisamos preencher. Vai comprometer o desenho, mas depois a gente vai modelar. Lembre-se, nós estamos só posicionando. E eu não vou pular o vídeo, para que você também consiga visualizar o nosso passo a passo. Tudo que eu estiver clicando aí, você consegue visualizar ali no canto, tá bom? Muita gente pergunta, que atalho você usou? Que tecla você apertou? Por isso que eu coloquei ali no canto, tá? Não se preocupa, ó, ficar engelhado, enrugado, nós vamos modelar isso aqui. Ok? Veja o pressionamento, veja o segmento das cúspides, tanto palatina quanto vestibular, ó. Dou um OK, botão direito, forma livre ou modelagem, né? Pega aqui no 4, ó, bem a cúspide, ó. Muita gente não gosta da genérica, eu confesso que eu gosto. Inclusive, o canino superior da genérica é um dos mais bonitos, na minha opinião, das bibliotecas. E ele é bem simples, mas eu acho ele muito bonito. Ó, você pode vir aqui, ó, e dar uma suavizada na oclusal. E depois você mesmo vir afundando os sucos. E isso se a gente fosse fazer uma peça maciça, né? Eu fico, às vezes, esquecendo que é uma reduzida. Ok, vamos modelar. Fico muito alternando entre 2 e 1. 1 adiciona, 2 suaviza. Ó, 5 partes do dente. 4 um pedaço menor. Então, eu recomendo você treinar e utilizar as ferramentas do Exocad no, no teclado. Você vai fazer os seus trabalhos ficarem bem rápidos. Ó, eu já ia modelar o suco. Não precisa. Vamos lá. Até o momento aqui é software. Até o momento aqui é você seguir, seguir, seguir. Nós vamos entrar agora em conceitos de odontologia. Detalhes que as pessoas deixam passar, despercebido, e às vezes não entende por que que deu errado, às vezes não entende por que que ficou diferente, às vezes não entende por que que não funcionou. Que peça tem que funcionar, né? Beleza. A gente deu uma suavizada geral, deixou cada um no seu lugar. Vamos lá, o botão direito. Beleza. Nós vamos unir agora. Unir essas peças. Você aperta o botão direito, conectores. Essa opção vai aparecer porque você marcou aqui esse verdinho. Esse verdinho está conectando o 44 ao 45, 45 ao 46, 46 ao 47. Então você vem, ó, conectores. E ele já vai gerar os conectores dos dentes. Aqui é importante você deixar no meio para ter um espaço da peça com a gengiva, que é um lugar, que é uma região que também será aplicado cerâmica, tá bom? O quanto colocar aqui de espessura desse conector?
o que você achar necessário. Isso também é empirismo. Você pode botar muito grosso e o cliente falar, diminui. Você pode colocar muito fino e o cliente falar, aumenta. Quem vai dizer o final é o cliente, porque aquele ceramista já está acostumado a trabalhar de uma forma. Tudo bem? Então, deixa aqui no meio, ó, meio entre elas. Aqui já entra conceito de odontologia que você não ouve por aí. Até o momento foi soft e soft soft. O que eu vou passar a falar agora é conceito de odontologia. Estudem lei de Ante sobre as próteses fixas. Resumidamente, muito resumidamente, a lei de Ante diz que o número de pilares, o número de pônticos de uma prótese fixa tem que ser condizente com o número de pilares. Eu tenho quantos pilares aqui, senhores? 2. Eu tenho quantos pônticos aqui, senhores? 2. Tá ok. Para a durabilidade da peça. Só isso garante durabilidade da peça? Não. Mas é um dos fatores importantes para a durabilidade da peça. Se é 2 pilares e 3 pônticos, perigoso demais. Perigoso, perigoso. Então, é uma das questões que você tem que levar em consideração, até mesmo para conversar com o dentista, para conversar com o laboratório, ó, e não é voz, aí você pode até falar, ó, não é voz da minha cabeça não é que eu vi por aí não, tem estudo científico para sustentar essa ideia, beleza? Está ok. Agora, ó, no que as peças estão unidas pelos conectores, nós vamos adaptar ela ao modelo. E como você pode perceber, é um modelo de gesso. Nós não tratamos modelo de gesso como trataríamos escaneamento intraoral. Porque o escaneamento intraoral foi feito ali na hora, na boca da pessoa. O escaneamento de gesso, ele é moldado depois escaneado. Então ele passa por 2 etapas extras do escaneamento intraoral, que é a moldagem, a vasagem e o escaneamento e o escaneamento ali na bancada ou qualquer que seja o equipamento que o laboratório tenha. Botão direito, como a gente transformou em ponte lá no início, lembra? O que vai fazer essa peça unir aos preparos é gerar encerramento virtual. Quando você gera encerramento virtual e as peças estão interligadas por conectores, ou a tecla C, a peça vai unir junto nos preparos que a gente delimitou. Entendeu? Então, botão direito, gerar encerramento virtual. Então a gente espera, ó, veja que a peça ó, inteira já está sendo unida. E ele está calculando. Ela está calculando, terminou de calcular. A gente dá ok. Essa malha, ela não tem atalho. Então você vai ter que apertar Shift, Scroll do mouse, para deixar ela mais densa. O F continua, que são aqueles dentes pônticos. Só que a gente não vai mais trabalhar nele. A gente não vai trabalhar mais nesse aqui. A gente esconde eles e trabalha no verde e nos antagonistas e tudo mais. Aqui eu vou te apresentar novos conceitos de odontologia quanto ao condicionamento, condicionamento no basal dessas peças. Pensa comigo, uma peça, ela tem que ter o perfil de emergência ideal a ponto de não pressionar demais a gengiva do paciente a ponto de, por exemplo, necrosar, de o sangue parar de correr ali, e nem ficar folgada demais a ponto de reter alimento, virar uma piscina ali de bactérias. Então você tem que trabalhar nesse meio termo. Só que aí tem um detalhe. Aqui é um modelo de gesso. Esse modelo de gesso tá lá bancada agora da ceramista. Se eu fizer a minha peça atravessando, lá não vai encaixar. Se eu for fazer a peça atravessando porque julgo ser o ideal com base no meu planejamento, eu preciso comunicar à ceramista, ó, eu pressionei um pouco mais. Se você precisa desgastar um pouco mais no modelo para poder a peça encaixar. E é sensato você mandar print, você mandar foto, mostrando onde você desgastou, para ela replicar isso lá no modelo de gesso. Se é intraoral, se é um escaneamento intraoral aqui agora, a sua liberdade é maior. Por quê? Porque você vai gerar um modelo depois, né? E esse modelo que você gerar, você já pode ali configurar ele para ter aquele pressionamento gengival. E aí o ceramista fica de boa. E lá na boca, você tem que se garantir. Você tem que se garantir no perfil de emergência, senão vai fazer besteira, senão vai pressionar muito. E aí a peça nem encaixa. Ou então vai ficar folgada demais. E aí é BO. Entende? Então direito, modelar, vamos modelar. E esse modelar é básico, é só aqui, ó, na nossa margem, ó, bem suave. Ó, bem suave, tirar essas quinas, ó. Zona subcrítica,
e zona crítica. Consegue ver? A zona subcrítica e a zona crítica? Ó, zona crítica e zona subcrítica são assuntos de perfil de emergência. Vou gravar uma aula posterior sobre perfil de emergência. Muita gente tem dúvida. E aqui eu já digo uma crítica. Se você cadista e não entende de perfil de emergência, você não é nem ver a subplante. Até aqui. Então, vamos lá, ó. Veja, tá passando o modelo de gesso. Isso é sensato? Jamais. O software tem uma opção aqui, ó. Basal. Corta em zero, ó. Opa. Corta em zero, ó. Eita. Corta em zero, ó. Pronto. Top. É isso aí. É isso aí. Vai ser reduzido. Então a gente pode modelar aqui. Não precisa perder muito tempo modelando, igual eu tô perdendo. Afinal de contas, nós vamos reduzir. Mas é só pra gente trabalhar bem, bacana, direito, consciente, sabendo o que tá fazendo. Ok. Dá um ok. Temos aqui a nossa fixa. Não é isso aqui. Nós vamos reduzir ela agora. Ferramentas. Mudar tipos de reconstrução. Você pode clicar em apenas um. Não precisa ser todos. Pode ser em todos, não tem problema. Clique em um. Ele vai lá, ó, mudar tipo de reconstrução. Você realmente quer mudar a reconstrução para reduzida? O dente afetado é o 47. Isso vai mudar, isso vai permitir a redução para este dente. Sim. Só que eu só marquei, presta atenção. Eu só marquei um. Só que essa peça aqui é um dente dividido? Ó? Não, ela é um peça só. Ela é uma só. Esse 46, ele é o 47, que é o 45, que é o 44. É uma peça só. Não está separado. Então, o que eu fiz para um vai valer para todos. Eu posso vir aqui, ó, e marcar todos para reduzido. Não mudou nada, não fez diferença nenhuma. Vou dar um ok e agora ele vai liberar para mim essa opção aqui, ó. Redução anatômica. E agora te apresento mais um conceito de odontologia, que é, eu vou deixar um artigo, eu vou deixar um link, que é um artigo científico. Ah, porque o Aniel disse, ah, porque falou. Não, 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 é baseado em estudo. É baseado em estudo. O metal, ele tem uma coloração cinza, prata, acinzentada, escura. Concorda? E esse metal vai refletir na superfície da peça. Então, por exemplo, ela quer um dente de uma coloração tal. Nós precisamos ter uma distância para que a luz do metal não influencie na superfície da peça, na cor final. E segundo os estudos, essa espessura que você precisa dar para o ceramista tem uma distância. Essa distância, perdão, perdi o raciocínio. Essa distância ela tem que ser pelo menos de 1 milímetro a 1,5 milímetros. Ah, mas o cara disse. Eu fico com o estudo científico. Eu executo nos meus trabalhos. Até agora não tive problemas. Entendeu? Então, a redução aqui ele já me deu 1 milímetro. O próprio XCAD me deu 1 milímetro. Se eu aplicar, ó, ele vai reduzir, ó, daqui para cá, ó, em 1 milímetro. Ele está compensando aqui 0,100 micras, né? Ele compensou aqui 0,100 micras, 100 milímetros. Mas você vê a distância que está dando. Então, ó, se eu fizer só uma capinha de redução, eu vou ter aqui, ó, na minha ponta de cúspide, por exemplo, 1,5 milímetro. Mas eu não posso só pensar nessa ponta de cúspide. Eu também tenho aqui, ó, mais 0,8 para aplicar cerâmica. Então, é seguro aqui nesse nosso trabalho a gente fazer uma redução de 1 milímetro. É um trabalho que você tem mais espaço protético, 1,5 milímetro ou pensa, cadista, pensa, quanto que ele compensou para mim, 0,100 micras? 1,4 milímetros e aplica. E aí ele vai reduzir muito mais, reduziu muito mais, mas nos deu o espaço necessário para a aplicação daquela cerâmica. Caso o espaço protético seja menor, caso a luz do metal influencie demais na superfície, principalmente se for um dente branco. Embora trabalhe aqui por dedução, o paciente tem faceta de resina. Isso aqui é claramente faceta de resina, ó.
Eu não acho que essa. A gente não tá visualizando, né? Não é um PLY. Mas eu não acho que essa faceta de resina aqui seja menos clara que um BL2, BL1, por exemplo. Então, essa posterior vai ser muito clara. A luz do metal não pode me atrapalhar lá no final. Então, vamos trabalhar aqui com 1 milímetro mesmo. Clica, beleza. E dá um OK. Pronto. Nós temos a nossa estrutura reduzida, que é o atalho R. Opa, na versão anterior era R, mas não é mais. É, não tem mais atalho. No 3.2 era o R, vocês lembram? Mas tem o atalho dos dentes, né? Que agora, além de ser. Deixa de ser o F, agora é o E. É o E. Beleza, botão direito, modela. E agora a nossa modelagem ela é baseada no molde do dente, no molde do molar. Então você não precisa se preocupar em botar cuspe de suco nem nada. O que que você tem que preocupar? Com as quinas, tá bom? Com retenção e com o direcionamento das cúspides. Então, preencha aqui a espessura mínima, ó. Preencha aqui a espessura mínima. E, ó, tem uma cúspide aqui, ó. Bora levantar um pouquinho ela. Tira aqui, ó. Você pode vir no pincel, ó, levanta um pouquinho ela. Levanta um pouquinho ele, ó. Levanta. Ó, direcionando a sua. Ó, você tá montando a mesa oclusal do dente. Isso aqui vai ajudar o ceramista. Não deixa muito pontudo, mas também não deixa muito plano. Simbiose entre pontudo e plano. Vamos lá, ó. Aumenta aqui ó, uma cúspide, aumenta aqui outra cúspide, vem aqui para outra cúspide, vem aqui para outra cúspide. Inclusive, galera, vocês estão gostando desse formato de vídeo, essas explicações, o porquê do porquê, por que você está fazendo isso? Você está curtindo, cara? Eu, a gente sabe se algo é bom pelo feedback. Eu só peço o iFood depois de ler os comentários. A galera elogia ou fala mal. Eu só me hospedo em um Airbnb depois de ler os comentários. Ah, não fique nesse quarto, é ruim, não sei o quê. Então, você pode estar dando seu feedback. Ô, Daniel, eu acho que você pode melhorar aqui, acho que você pode. Se tiver de boa, a gente continua. Se não, a gente faz por hobby, né? Eu sempre gosto de trabalhar com comunicação. Veja, aqui ó, já tem espaço para não deixar côncavo, já para preencher. Afinal de contas, é na região basal. Não significa que a gente vai deixar menos material. Afinal de contas, a cervical da cerâmica pode ficar escura e atrapalhar também na transição ali do degradê da peça, vamos assim dizer, né? Deixa mais perto aqui. Ó, comprometeu bastante o nosso 44, mas é assim mesmo, não se preocupa. Ele é só um molde, ele é uma capa do que virá depois. Não deixa de seguir a gente no Instagram, tá bom? Ó, direciona a cúspide pra cá. Enche pouco aqui. E é isso. Estrutura fixa. Fixa reduzida. Engrossa um pouco mais os conectores. Obviamente, qualquer coisa na mão, antes de fundir, a ceramista consegue dar um talento a mais que a gente deixou de dar aqui no CAD. Não, ok. É isso. É isso. Reduzida. Reduzida. Botão direito. Mesclar e salvar restaurações. Otimiza para melhor modelagem e impressão 3D. Dá ok. Finalizamos a nossa estrutura fixa reduzida, ó, que vai ser um metal que posteriormente vai se transformar em vai vai ser eu esqueci a palavra agora. Aplicado cerâmico. É isso. É um modelo de gesso, não precisa gerar modelo, mas eu sempre gero troquéis. Sempre gero troquéis.
para checagem de adaptação dos dentes que são pilares, né? Então, eu vou gerar aqui o modelo junto com vocês. Ó, eu sempre edito aqui a malha para deixar bem bacaninha. Apesar de eu sei que isso aqui não vai influenciar. Vem aqui, ok. Ó, botão direito, alinhamento de modelos. Boto de frente aqui, ó, nessas vistas aqui, ó. Boto de frente, boto a minha peça. Deixo mais ou menos assim, dou um ok. Já está marcado como dentes que saem. Gerar modelo. Eu sempre omito o pino e aumento a espessura do bordo do meu troquel. Sempre faço isso. Ele vai gerar agora os troquéis. E no que ele gerar, nós temos o trabalho finalizado. Então, deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo foi. Foi 36 minutos de vídeo, vai ficar um vídeo bem da hora. Dou um ok e vou lá. Fixa reduzida sobre implante. Então, gostou desse vídeo? Comentário, Aniel, você falou um monte de besteira, você é doido. Ou então, Aniel, top, bacana, continua. Eu sempre estou lendo, sempre estou interagindo. Me siga no Instagram, eu faço live quase todo dia. Prótese digital diferenciada, consciente, baseada em conhecimento e conceitos em odontologia, não só em prótese. Então, até a próxima. Tamo junto.